Fala, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Esse canal foi criado para trazer para você a palavra de Deus, foi criado para trazer para você orações, mensagens do Senhor. E hoje, hoje nós vamos falar sobre muitas coisas, sim, sobre coisas que acontecem em nossas vidas, né? Deus às vezes nos permite passar provações, lutas. Eu sei que você já está cansado de ouvir isso, cansada de ouvir isso, mas a realidade é essa. E a realidade é que, além de nos transformar, de nos fazer evoluir, de nos fazer crescer, de nos preparar para coisas grandes, para receber coisas grandes, para receber coisas maravilhosas que virão do Senhor, né? Bênçãos para viver ainda nessa terra, nesse plano terreno, e também para abrir os olhos para enxergarmos o que está por vir para a eternidade. Deus também usa a nossa história para transformar outras. Ele usa nossa vida para servir de exemplo para outras pessoas. Então, nem toda luta, provação, tempestade que vem sobre nós é somente para nos moldar. Também é para nos moldar e também para transformar as pessoas ao nosso redor, para as pessoas verem o agir dele em nossa vida e se renderem assim a ele, se entregarem a ele e aceitar ao Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador. Então, Deus faz em nossas vidas, mas a transformação não é somente em nossa vida. A transformação vai além das nossas vidas, vai na vida de outras pessoas, diretamente ou indiretamente. Então, Deus é maravilhoso, Deus não erra, Ele não falha, Ele não se atrasa e os planos dele são perfeitos. Vai além da nossa compreensão. Não conseguimos entender, não conseguimos mensurar o que Ele quer para nós, mas o que Ele quer para nós é bom, pois os planos dele são, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então Ele é perfeito, Ele é perfeito, certo? Então tenha isso em mente, tá bom? Que o propósito não está somente na sua vida. Você está em um plano muito maior para Deus. Você é precioso, você é preciosa. E o que Ele está fazendo na sua vida, desde as permissões até as bênçãos, mas as permissões por lutas, saiba que o plano dele é gigantesco para transformar a sua história, para fazer da sua história exemplo para outros, para fazer a sua vida resplandecer o poder dele na vida de outros. E vou dar um exemplo agora na Bíblia, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão de Faraó, das lutas, da servidão, da escravidão que o povo passava nas mãos de Faraó na terra do Egito, Deus, ele libertou o povo depois de muitas pragas a serem enviadas ao Egito, porque ele sabia que Faraó iria resistir, que ele não iria facilitar. E Deus foi mostrando seu poder em cada etapa. Ele poderia resolver tudo rapidamente, mas Deus é perfeito, lembre-se sempre disso. Então ele fez etapas, e pouco a pouco nessas etapas, pessoas ao redor foram enxergando o poder dele. Pessoas que nem sequer o notavam por ignorância delas mesmas, por cegueira espiritual. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, foi fazendo as coisas por etapas. Foi fazendo milagres etapa por etapa. Foram momentos em que impactavam pouco a pouco. E assim, corações foram quebrantados. E pessoas foram transformadas, foram influenciadas positivamente. Então, as pessoas foram vendo o poder e o agir de Deus de Israel, do Deus de Israel, do nosso Deus Javé. E teve um ponto de todo esse processo, que foi o ápice, que Deus mostrou a sua grandeza de forma mais ampla e mais impactante, muito mais impactante, para todo o povo, desde os israelitas que ainda murmuravam e reclamavam, que ainda tinham uma ponta de dúvida do que estavam fazendo ali, de que ainda não tinham a fé totalmente firmada, apesar de todos os milagres que viram.
até os egípcios que ainda não acreditavam que o Deus de Israel era o único Deus e o Deus de milagres. Então, Deus, no ápice de todo esse processo de libertação, fez algo impressionante, ainda mais impressionante. Tudo que Deus fez foi impressionante, mas foi algo que impactou ainda mais profundamente todos aqueles que ainda não tinham sido convencidos como isso é possível, né? Depois de tantos milagres. Vamos à Bíblia, vamos ao livro que tem toda a verdade, tá? E essa passagem está em Êxodo, capítulo 14. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 4. Então veja aqui, enquanto você abre aí a sua Bíblia, você vai me escutando dizer. Veja aqui que nessa passagem, Deus vai usar a ira de Faraó. Deus vai endurecer o coração de Faraó para que uma luta ainda mais feroz viesse sobre o povo de Israel. E ali Deus fez algo espetacular, que convenceu a todos. Que Deus não precisa convencer ninguém, eu quero dizer que impactou a todos, até mesmo aqueles que nem sequer queriam acreditar que Deus é o Deus de milagres, que Deus é o nosso Deus poderoso, né? Então, e uma coisa eu te digo, a sua vida, por exemplo, você pode estar passando por uma luta tremenda, uma tempestade feroz. Você precisa se lembrar que o cenário caótico, o pior cenário de todos, é o cenário perfeito para Deus fazer o milagre. Tá bom? Nesse trecho, você vai ouvir agora e ler comigo que o cenário aqui estava para ser caótico, parecia sem saída, né? Mas vejam o que Deus fez. Deus disse então a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, à vista de Baal-Zefon. Vocês devem acampar junto ao mar, em frente a Baal-Zefon. Então Faraó dirá sobre os israelitas. Veja que Deus preparou um cenário para que Faraó diga sobre os israelitas o seguinte: eles estão vagueando confusos pelo país. Ou seja, eles estão perdidos, eles estão confusos pelo país. O deserto os encurralou, ou seja, Faraó, na visão dele, o povo estava sem saída ali, né? Estava encurralado e confusos. Aí Deus continua dizendo: deixarei o coração de Faraó ficar endurecido. Percebe que Deus está criando o cenário? Deus está permitindo e criando o cenário para vir e fazer o grande milagre. Veja se isso não se reflete em sua vida também. Vê se isso não está acontecendo em sua vida. Ah, Paulo, realmente está caótico a minha vida. O que eu preciso fazer? Praticar a sua fé. E saber que Deus não dorme, Deus não erra, Deus não falha e nem se atrasa. E que o cenário caótico é o cenário perfeito para Deus fazer o grande milagre. Então, deixarei o coração de Faraó endurecido, ficar endurecido. Ele os perseguirá, e eu me glorificarei por meio de Faraó e todo o seu exército. E os egípcios certamente saberão que eu sou Deus. E os israelitas fizeram assim. Então Faraó armou todo o seu exército, reuniu, convocou todos eles e perseguiram e foram à caça dos israelitas. Eu estou dando um resumo do que vem a seguir após essa passagem. Então o que aconteceu? À frente tinha um mar vermelho diante dos israelitas. E atrás vinha o exército egípcio. Então à frente tinha o mar e atrás tinha o exército que os encurralava ali. Olha só, que cenário caótico, né? Cenário sem saída, aparentemente, né? Fisicamente não tinha mais o que fazer. Humanamente era impossível escapar daquele cenário. Mas lembre-se, Deus é o Deus de milagres. O que não é possível ao homem fazer, só Deus pode fazer. Porque o que não é possível ao homem, é possível a Deus. E aí? Você sabe, né, o que veio a seguir? Deus abriu o mar vermelho. O povo atravessou até a outra margem. O povo de Israel atravessou. Todos eles atravessaram até a outra margem.
E aí, quando o exército egípcio tentou atravessar para alcançar o povo na outra margem, o povo já estava lá na outra margem. O exército egípcio adentrou o mar, atravessando também aquele meio, ao meio do mar ali, onde estava a terra seca e aquela parede enorme de água de um lado e de outro, eles tentando atravessar. Quando eles já estavam ali, todos eles ali, no meio daquela terra seca, Deus fechou o mar vermelho. E todos eles ali, todos aqueles que ali adentraram para perseguir e matar os israelitas, todos eles morreram. O exército egípcio morreram. O mar se fechou e engoliu todos eles. Pensa, um milagre foi feito, um grande milagre foi feito. Um cenário que não tinha saída, Deus arrumou uma. E o povo glorificou o Senhor, cantou um hino da vitória. O povo cantou e louvou ao Senhor pelo grande livramento, pela grande liberdade que alcançaram, pelo grande milagre que Deus fez, por toda a provisão que Deus deu. Deus os livrou dos perseguidores. Deus atravessou eles e Deus os libertou e os encaminharam para a grande bênção, a terra que ele havia prometido. Então, meu irmão, minha irmã, reflita sobre isso. Assista esse vídeo novamente e reflita. Leia a palavra de Deus e analise. Por que seu cenário está caótico? Será que Deus não está ali prestes a fazer um milagre? Claro que é. Mas só que você precisa fazer a sua parte, que é parar de reclamar. E é praticar a sua fé. É acreditar naquilo que os seus olhos carnais ainda não veem. É ficar em oração. É clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, praticar a paciência, praticar a sua fé. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, escuta o que eu vou te falar. Porque Deus, Ele vai abrir o mar vermelho em sua vida. Eu não estou dizendo talvez, eu não estou dizendo que pode ser que aconteça. Eu estou dizendo que se você praticar a sua fé, se você acreditar, se você manter o teu coração confiante, os seus olhos focados em Jesus, Deus vai abrir o mar vermelho em sua vida. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Mas antes de você sair, eu te peço, clica no botãozinho inscrever-se se você não é inscrito, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, faça a palavra de Deus chegar mais longe. Deus te abençoe.